Boa noite a todos, Renato Lima falando, canal Vasco 68. Não esqueça do meu patrocinador, Origem Eventos. Gente, e quem não está curtindo aí, curta e acione as notificações. Quem não é inscrito, se inscreva, por favor. Gente, pontuar algumas coisas do jogo que acabou há pouco, né? O Vasco 2, Bangu 2. Independente dos erros cometidos pelo time, porra, se tivesse substituição de árbitro, eu não vou nem me dirigir a ele com nenhum tipo de palavrão, porque o palavrão não merece a qualificação desse árbitro. Já com 4 minutos ele já tinha estragado o jogo, já tinha comprometido, porque ele expulsou numa bola vindo forte do Jair. Poderia até ter dado amarelo, ele pegou na bola, mas ele resolveu dar o vermelho direto. Como eu disse, com 4 minutos desmontou todo todo o planejamento para o jogo, né? Mas mesmo assim o Vasco estava atacando o tempo todo e não adianta falar do árbitro porque é um maldito, um desgraçado, porra, podia cair uma jamanta na cabeça dele, né? Ou então um raio, já que tá chovendo. Mas assim, vamos falar do jogo. Algumas coisas que tem que ser vistas e tem que ser consertadas, né? Vocês veem. Aliás, pelo amor de Deus, ainda bem que o Vasco não assinou com a Bandeirantes, a gente foi obrigado a ver pelos canais da Band, porque o mando era do Bangu, né? Por sinal, botaram o mando do jogo do Bangu, quer dizer, o mando era do jogo do Bangu, por isso que passou na Bandeirantes, o Bangu vendeu o mando lá para Brasília, mas pelo amor de Deus, né? Ingresso mais barato inteiro de 180 é dose. Mas vamos ao jogo, né? O Vasco jogou melhor o tempo todo, mesmo com um a mais. Os comentaristas horrorosos, né? Voltando a falar dos comentaristas, porque, pô, Bebeto e Ricardo Rocha. O Bebeto ainda conseguiu ser menos pior. O Ricardo Rocha é muito ruim, muito ruim. Eu não sei como é que o pessoal ainda paga pau por Ricardo Rocha, sendo torcedor do Vasco. Se ele diz que o time dele mesmo é o Santa Cruz, prefere o Santa Cruz, ele é um fazedor de média, sabe? Um bobalhão. E tem mais moral do que merecia, né? Tem mais de 100 jogadores que mereciam muito mais moral do que ele no Vasco e ainda dão moral para ele. Né? Fala o óbvio e quando tem que falar alguma coisa diferente ainda fala bobagem, besteira, erra. Mas vamos nos times. O Paê, que hoje não jogou como vinha jogando, mas mesmo assim ele jogando ainda o que não vem jogando, ele é melhor ainda do time, né? Inclusive no final do jogo estava jogando a bola na lateral, na defesa, na lateral esquerda na defesa. Ele conseguiu, para mim, já tinha resolvido o jogo, ele conseguiu já no desconto, no limite do desconto, com o Bangu fazendo cera, ele conseguiu roubar uma bola na raça, driblar com categoria e chutar a bola. Tirou a camisa e comemorou. O juiz fala que deu mais 1 minuto, aí acabou dando mais 11 minutos. Quer dizer, se é 1 minuto mais 8, 1 mais 8 é 9, né? E aí deu aquele pênalti do Medel. Não vou discutir se foi pênalti ou não. Foi infantil. Acho que foi o Bebeto que falou na transmissão que não daria o pênalti e tal, porque tem encontrão no jogo, mas eu não vou nem discutir isso, não é desculpa. Não vou dar esse tipo de desculpa. Deu mole, o time não jogou bem. E aí a gente tem que perceber o seguinte, é óbvio, né, que quando o Léo Jardim, né, tomou o frango, né, porque o gol foi altamente frango, colocou o Bangu no jogo, né. Mas o que a gente percebe? A gente tem que ter um jogador para jogar com o Paê, não com a qualidade dele, que não vai achar, né, só se ressuscitar o Maradona ou contratar o Messi. Mas tem que ter alguém para ajudá-lo ali, não pode ficar só dependendo dele. E o que acontece? Não estamos precisando de um centroavante que eu digo não é para jogar no lugar do Verratti. O Verratti está perdendo gol, já não é de hoje, já não faz gol alguns jogos, mas o Vasco só tem o Verratti que faça gols, isso é lógico. Ou então numa bola iluminada do Paê, tanto parada quanto que ele fez hoje no final do jogo, como ele já tinha feito também contra o Fortaleza no Brasileiro. A gente precisa de atacantes que façam gols. Rossi não faz gol, o David Corrêa não faz gol. Vamos ver se esse Adson faz gol, né? Catar agora as feridas, porque foi doído mesmo, né? Depois de ter feito o gol no desconto, com todos os erros de arbitragem, mas mesmo assim, gente, a gente jogando com -1, com erro de arbitragem, era para ter vencido o Bangu
Mas por quê? Repito, porque o Vasco não faz gol. O Vasco demora a fazer gol. Se o Verratti, que já não anda iluminado há algum tempo, não fizer, não adianta. O Verratti é aquilo. O Verratti não é o virtuoso da bola, como o próprio Ryan também não é. Mas vamos ficar dependendo deles fazendo gol, vamos ficar dependendo do Payet para armar jogadas. Eu acho que não é nem justo e o Payet também não tem nem idade para assumir qualquer responsabilidade sozinho. Eu acho que aí os erros foram dados. Realmente, depois dessa arbitragem de hoje, e outra, não tem VAR. Aí vocês veem, VAR só tem clássico e na fase semifinal e nas finais. Porra, eu repito o que eu faria lá atrás. Quer dizer, o cara do time pequeno pode arrebentar a cabeça, como aconteceu com o Capasso, que o jogador lá do... não sei nem mais o time lá, o idiota lá do Madureira deu, ficou por isso mesmo. Não tem VAR. Hoje, o VAR deveria ter chamado o bobalhão do vilão imbecil na expulsão do Jair. Não chamou. Depois o Eric Marcos também tomou um pisão que se pega bem mesmo, teria quebrado até o pé do garoto, o tornozelo. Também, se tivesse VAR, não seria chamado. Então, repito, árbitro horroroso, deveria ter substituição de árbitro durante o jogo, estou inventando essa, porque assim, ele é ruim, incompetente, não vou dizer nem que é desonesto, porque ele seria muito burro sendo desonesto, porque não é assim nem que se picota, que se arma um jogo, né? Então, ele seria mais burro ainda e pior ainda do que eu penso. Simplesmente é um imbecil incompetente mesmo. Mas eu vou repetir pela quarta, quinta, sexta, milésima vez. Com todo o erro e gosto de arbitragem, isso não é um clássico. É o Bangu que estava em último sem ponto nenhum em 3 jogos, 3 derrotas. A gente deveria ter ido para dentro mesmo, deveria ter feito os gols, e por isso que a gente tem que agora contar com esse menino aí, o Adson, para fazer os gols, porque só contar com o Verratti não dá. Olha lá o Lipe, ó. Não dá mesmo, entendeu? É muito pouco para o time que quer mais. Ainda mais que tem um brasileiro aí, Copa do Brasil. E outra, que eu reparei hoje, que não via no outro jogo, parece que eu paguei com a língua, né? O Vasco não fazia aqueles lançamentos na área, lançar por lançar. Hoje deve ter feito uns 30. Eu não contei, não apurei, não fiz estatística. Mas o que o Vasco não vinha fazendo, até com time misto e até com um time super meia-boca, terceiro time, ele hoje resolveu fazer com o time todo titular, alçando bola na área. Então, gente, mais uma vez, verificar os erros, corrigi-los e nem se preocupando muito com o Carioca, mas com o que está mais à frente. Uma boa noite. Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoem vossas famílias.